Como vão, Raverins, Racolo Beceder, tudo bem? Vamos fazer a leitura aqui da nossa terceira parte da nossa Parashá Hashavua, da Parashá Vivait Hanan, tá? São alguns passuques aqui, são alguns versículos, tá? São poucos versículos, se não me engano são 9 aqui, tá? E nós temos uma mensagem aqui já de introdução, tá? Vai ser uma mensagem bem curta mesmo. Ela vai seguir com a mensagem da porção que nós lemos ontem, tá bom? No final tem uma outra mensagem também que eu quero passar para vocês, tá bom? Então, sem mais delongas, vamos lá. Ó, o Passuque 41, versículo 41, diz assim: Azivadil Moshe Shalosh Arim Beive Hayadem, né? Ou seja, Moisés separou 3 cidades, tá? Ali do outro lado do Jordão, tá? Beive de Hayadem. Misrecha Shemesh, ou seja, né? Ali do lado onde o sol nascente, tá? Onde o sol nasce. Então, o Passuque, se nós formos traduzir ele para o português, né, como vai traduzir literal, ele fica assim: então Moshe separou 3 cidades no outro lado do Jordão, de onde o sol nasce, tá? Vamos ler todos os passuquinhos aqui, a gente já traz uma mensagem interessante sobre por que Moshe separou justamente 3 cidades. Nós sabemos que ao total eram 6 cidades de refúgio, tá? E Moshe ele separou 3 do lado leste do Iarden, do Jordão, tá? Então ficaram 4 dentro de Eretz Israel, né? No caso aqui Canaã, que seria Eretz Israel, e ficou 3 do lado leste ali do Jordão. Então o passo 42 fala assim, ó: para que um assassino pudesse fugir para lá, né? Se uma pessoa matasse, né, seu companheiro involuntariamente, desde que ele não o tivesse odiado ontem, ele pode fugir para uma dessas cidades e viver. Betsê no deserto, nas planícies da tribo de Reuven, Ramot em Gileade, que pertence à tribo de Gade, Golã em Baixã, que pertence à tribo de Menaché. A seguinte é a lei que Moshe colocou diante dos filhos de Israel. Estes são os testemunhos, mandamentos suprarracionais e mandamentos racionais que Moshe disse aos filhos de Israel, quando eles saíram do Egito, no lado leste da área do Iarden, né, do Jordão, no vale oposto de Bet Peor. Tudo que nós estamos lendo aqui já foi melhor explicado, tá, no Sefer, no livro anterior, tá, sobre o que era essa cidade de refúgio. Nós já temos um vídeo aqui, é só você procurar na playlist ali, tá, cidade de refúgio, você vai achar compilado ali explicando melhor sobre o que era. Então Moshe aqui ele está resumindo, tá, e está dando a ordem de se construir 3 cidades do lado leste do Jordão. Mas vamos terminar aqui a mensagem, nós já trazemos o porquê que Moshe pediu. E diz assim, ó, o versículo 46. No lado leste, na área do Jordão, no vale oposto a Bet-peor. Esta foi a terra de Shihon, rei dos Emoritas, que viveram em Heshbon, a quem Moshe e os filhos de Israel derrotaram, depois que saíram do Egito. Eles se apossaram de sua terra e da terra de Og, rei de Baixã. Os 2 reis Emoritas que estiveram no outro lado do Jordão, onde o sol nasce, de Oroer, que fica na extremidade do vale de Arnon, até o Monte Sion, que é o Monte Hermon, né? E todas as planícies através do Jordão, em direção ao leste, tão longe quanto o mar da planície sobre as cachoeiras de Pisgá. Esse é o nosso passuque de hoje, tá? É um passuque, como eu disse, curto. E eu quero dizer para vocês aqui por que Moshe ele pediu para se separar na posse ali de Reuven, né, de Gade e a meia tribo de Manassé, 3 cidades de refúgio. Porque a pergunta ela é assim: nós sabemos que durante 7 anos o povo de Israel lutou dentro de Canaã, ali contra os 7 povos e os 31 reis que estariam ali dentro, tá? E durante mais 7 anos foi a distribuição da terra entre as outras 10 tribos, tá? E a metade da tribo de Manassé que ficaram dentro lá de Canaã. Então, ao total, deram-se 14 anos até que Israel conquistasse a terra e fizesse a separação ali
das terras por tribo. Só que a pergunta é o seguinte: essas cidades de refúgio, elas só vinham a vigorar o seu real funcionamento quando Israel tivesse conquistado toda a terra de Canaã e tivesse tornado a terra de Israel. Aí você me pergunta, tá, se Moshe colocou 3 cidades do lado leste do Jordão, elas só iriam ter funcionamento quando as outras 4 viessem a funcionar segundo a lei. Então, por que ele determinou já, do lado de fora, se elas não teriam funcionalidade? Elas não poderiam funcionar enquanto o Israel não tivesse conquistado toda a terra de Canaã. Tá? Daqui nós aprendemos uma lição muito importante, que ela justamente se anexa ao que nós falamos na paraxá de ontem, na segunda parte da porção de ontem. A necessidade de Moshe, a vontade de Moshe de fazer, de cumprir as mitzvot de Hashem era tão grande que nós vemos que na porção anterior ele pediu 515 vezes Vaet Hanan, que nós falamos Kagemata, ele pediu 515 vezes para que Deus permitisse que ele adentrasse a terra de Canaã. E lá nós comentamos que não era por vontade própria, Moisés queria adentrar por ele saber do futuro de Israel, ele queria também, principalmente, por poder cumprir todas as mitzvot que ali estariam, que poderiam ser cumpridas somente na terra de Israel. Então nós vemos aqui que a dedicação de Moshe em cumprir os mandamentos de Deus, ainda que ele não viesse a ver, porque ele saberia que ele iria falecer, mas ele queria poder cumprir uma mitzvah de Hashem, ele não se demorou em colocar essas 3 cidades do lado leste do Jordão, ali junto com as 2 tribos e meias. E a mensagem que nós entendemos aqui que Moshe traz para nós é o como nós devemos também ter anseio de cumprir as mitzvah de Deus. É como eu falo, eu sei que o público aqui desse vídeo, tá? Desde já eu quero agradecer pelos mais de 20 mil visualizações que o canal teve, tá? Eu sei que esse aqui é um canal que a mensagem dele não é como dos outros para ganhar milhões de visualização. Porque esse aqui é um canal onde eu venho trazer algo que poucos sabem. A leitura da Torá em hebraico, a interpretação correta do texto. Então não é um nicho que você vai ganhar muitas visualizações. Aqui realmente quem vem é pessoas que estão interessadas em conhecer realmente a verdade, a verdadeira interpretação, o texto original. Tá? Então desde já eu agradeço pelas mais de 20 mil visualizações que esse canal teve. Tá? E ele só vem crescendo Baruch Hashem. Então, entendendo aqui, a mensagem que Moshe nos traz é justamente essa. Nós devemos também ter anseio de cumprir. Quando Deus, no Monte Sinai, falou ali os 10 ditos, as 10 palavras, eu sou o Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito. Não terá outros deuses diante de mim. Não farás imagem de escultura de outros. Não use o meu nome em vão. Lembra-te do dia de Shabat para o guardar. Honra o teu pai e a tua mãe. Não matar, não roubar, não dizer falso testemunho, não cometer adultério. Quando Deus veio e traz todas essas mensagens, nós devemos ansiar por assim o fazer, por assim o cumprir. Um Yehudinho, um judeu na sua manhã, a primeira coisa, eu vou colocar o kippah. Eu tenho que lembrar que já ao acordar, tem o Deus acima de mim. Vou fazer o meu Netilat Yadayim, a minha blusão das mãos, a limpeza das mãos. Vou colocar os meus hits. Vou colocar o meu talit para fazer outras ações. Vou colocar tefilim. E os benenoa, que não tem tantas mitzvah assim, nós também fazemos a nossa parte. Nós temos a nossa shaharit. Nós temos o nosso sidur também. Então nós devemos fazer a nossa parte. Nós devemos ansiar por cumprir os mandamentos de Deus. Ainda que muitas das vezes, como o Moshe fez aqui, ele não veria o resultado
Mas ele sabia que ele poderia deixar pronto. Então, na minha vida, na sua vida, não pode ser diferente. Você não tem que achar. Por isso, uma das coisas que falam muito na Torá, que Deus fala com o povo judeu, é que fala assim: vocês não me serviram com alegria. A ideia da Hassidut, em cima dessa mensagem, é você ter anseio e prazer e alegria em cumprir as mitzvot de Hashem. Em prazer em saber que durante 6 dias você tem todo o seu trabalho a se fazer e chegou a véspera, no 6º dia, você tem um Shabat, você tem que se alegrar. Por isso que em Shabat nós não falamos súplica, não falamos Tahanut, nós só nos alegramos, falamos coisas positivas, esquecemos todo a semana, os problemas das empresas, o problema no trabalho, o problema no tanto, não importa. E todos os outros demais mandamentos que Deus nos ordenou, respeitar o pai e a mãe, ter medidas justas, não ser um mau caráter, não burlar as leis, não procurar um jeitinho de fazer as coisas da maneira que quer. Isso cada vez mais nos aproxima de Deus, nos aproxima da verdadeira vontade de Deus. Qual que é a vontade de Deus? Que nós guardamos seus mandamentos. Essa é a vontade de Hashem. E Moshe ali ele ansiou por isso, sabendo que ele não poderia adentrar em Eretz Canaã e cumprir pelo menos a mitzvah. E ali ele pegou e fez. Ele foi justamente, colocou 3 cidades do lado de fora e falou: a minha parte eu fiz. Daqui a 14 anos elas vão entrar em funcionamento. Da mesma forma, eu e você devemos pensar que tudo aquilo que eu e você faz, sendo a menor da mitzvah que Deus ordenou, pode ser a menor, ela vai ter um ganho futuramente, aquilo vai te retornar. Toda a mitzvah de Hashem, ela tem um propósito. Ela não vai e volta vazia. Que nós vemos aprender de Moshe, que ansiou por poder cumprir, por poder entrar em Eretz Israel, cumprir ali as mitzvot de Deus, as mitzvot de Hashem, e ele conseguiu deixar 3 cidades ali de refúgio, sabendo que elas só iriam entrar em funcionamento quando Israel tivesse tomado todo o território aí de Canaã. Mas ele deixou a sua parte. Que nós devemos fazer o nosso também o mesmo. Ansiar, nos alegrar por fazer a vontade de Deus, por cumprir os mandamentos de Deus. Tá bom, meus amigos? Essa é uma mensagem curta que eu queria trazer para vocês aqui, tá? Que nós viemos guardar no nosso coração o anseio de cumprir os mandamentos de Deus para fazer a sua vontade, tá? No demais, meus amigos, Todarabá, Bekol Tov, tudo de bom, Atzlahá, sucesso, Parnassá, na vida de todos, tá? Que nós viemos pedir que Mashiach ele se revele ainda hoje no nosso meio, que seja construído o 3º Beit HaMikdash, possamos voltar com a vontade de Hashem, no serviço a Deus, tá bom? Amigos, se Deus quiser, se Mashiach não vier hoje, amanhã estaremos aqui com a 4ª parte dessa porção, tá? Para aprendermos um pouquinho mais de Torá. No demais, fiquem com Deus, Todarabá, muito obrigado. Lehitraot. Nos vemos até amanhã, se assim Deus quiser. Tchau, tchau, amigos.